na era da informação, ou até melhor dizendo, nós já até passamos dessa era, estamos passando, migrando dessa era da informação para a era da tecnologia. E nós percebemos aí o comportamento das redes sociais, que é um instrumento onde as pessoas elas formam ali os seus grupos sociais e muitas dessas pessoas têm ali um seguidor, né? Segue um modelo, segue alguém que essa pessoa admira. Então é bom, é muito prudente nós tomarmos cuidado redobrado em relação àquela pessoa ou àquela situação, aquele modelo que nós decidimos admirar e seguir, né? Então, a palavra de Deus nos aponta que o único modelo, o único exemplo a ser seguido é Jesus Cristo. Então, se você não conhece Jesus Cristo, se você não conhece o Criador, ou se você o conhece de forma superficial, se você quiser ter uma vida sólida, uma vida de felicidade, se você quiser ter uma vida de bênção na sua vida, né? nas suas realizações, se você realmente desejar a felicidade, então o conselho é que você assuma na sua vida essa condição de buscar conhecer a pessoa de Jesus Cristo, que é o nosso único e absoluto exemplo de vida. Entendemos que ninguém foi mais falsamente acusado do que Jesus. O inocente que tinha todo o direito de reagir contra os seus acusadores, mas assim não fez. O que aconteceu? Qual foi a atitude de Jesus? Ele perdoou a todos. Em vez de tornar-se supersensível e amargurado, ou insensível, quem sabe, ele deu em troca apenas a sua sensibilidade, apenas o seu amor. Este é o nosso dever como seguidores de Cristo. Acima de tudo, devemos agir assim com o nosso cônjuge. Quando somos falsamente acusados ou feridos, isso é a maneira de Deus nos mostrar que o nosso cônjuge precisa de uma nova dose do nosso amor. Por exemplo, qual seria então a atitude e os atos que nós devemos ter em relação à ofensa, em relação à parte que está nos ofendendo? Se o nosso cônjuge está nos ofendendo, nós devemos amá-lo. Por exemplo, se o nosso cônjuge está nos magoando, a nossa resposta é o perdão. Se o nosso cônjuge está nos aborrecendo, a nossa resposta é amar. Se o nosso cônjuge está nos xingando, a nossa atitude deve ser abençoá-lo. Se o nosso cônjuge está nos maltratando, a nossa atitude deve ser orar a favor deles. Então, essa deve ser a nossa atitude. E qual será o resultado? Aquele que está nos ofendendo, nosso cônjuge que está nos ofendendo, com sentimento de culpa, para limpar a sua consciência, ele vai necessariamente pedir perdão. Ele vai repensar no seu ato, na sua ação, na sua atitude, e inevitavelmente vai pedir perdão. Porque não compensa o confronto. O confronto é desastroso. O confronto traz prejuízo sério para as duas partes, né? Inclusive para as outras partes que acabam não tendo nada a ver com aquela situação ou então estão envolvidas naquela situação, como, por exemplo, os filhos. Se em casa o ambiente é hostil, se o ambiente é violento, se o ambiente é promíscuo, mostre que há outros ambientes de respeito, de amor, de paz,
até para oferecer à pessoa a opção para escolher o seu estilo de vida. Por exemplo, pai, mãe e família nem sempre servem como padrão e modelo de vida para tomarmos como exemplo. Não é porque o pai é traficante que necessariamente o filho precisa se tornar um traficante. Não é porque a mãe é prostituta que necessariamente a filha tem que seguir o mesmo caminho. Não é porque o pai ele é bêbado, ele é alcoólatra, que o filho necessariamente tem que se tornar um alcoólatra. Não é porque o pai é promíscuo, é adúltero, que necessariamente o filho tem que ser adúltero. Não é porque o pai abandonou a sua família, foi um plantador de famílias, gerou filho com uma mulher, aí largou aquela mulher e gerou filhos com outra mulher, largou aquela outra mulher e gerou filhos com outra mulher, e tem filhos com várias mulheres diferentes, que o seu filho tem que seguir o mesmo caminho. Então tome cuidado. Há condições de você escolher para si outro estilo de vida, outro ambiente para que você se alinhe com a palavra de Deus. Então, queremos falar um pouco agora sobre as funções na comunicação. Queremos abordar um pouco sobre esse assunto. Então, vamos entender que o cônjuge ele tem funções diferenciadas com bases e padrões diferenciados. Por exemplo, dentro da função homem-mulher, a base é igual. Qual será o nosso padrão? Então, é o nosso Deus, o nosso Jeová, é o Pai, Filho, Espírito Santo, é a triunidade de Deus, é o nosso padrão. Quando a função dentro da comunicação é uma função que envolve marido e esposa, então a base é submissão vertical. E qual é o padrão estabelecido pela palavra? Deus, Cristo, igreja, marido, esposa, filhos. Essa então deve ser a verticalidade, quando se trata da função de marido e esposa dentro da comunicação. Quando dentro da comunicação é função de pai e mãe, então a base é a unidade. Os dois devem ser um. E o padrão é a palavra de Deus. Quando a função dentro da comunicação está tratando em relação a irmão e irmã, o cônjuge dentro dessa comunicação, eles estão se comportando como irmão e irmã, então a base é a submissão mútua. Um se submete ao outro. O padrão, então, é a própria palavra. E tem um texto em Efésios, no capítulo 5, versículo 21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quando a função na comunicação é em relação a ministro e ovelha, então a base é a obediência. Hebreus capítulo 13, versículo 17 está escrito: obedecei aos vossos guias, e sede submissos para com ele, pois velam pelas vossas almas, como quem devem prestar contas, para que façam isso com alegria e não gemendo. Então, amados, o que muitas vezes nós percebemos é que as pessoas dentro do casamento, os cônjuges aí dentro do casamento, acaba trocando as funções, acaba misturando as funções e acaba estabelecendo uma esquizofrenia. Por exemplo, às vezes o marido ali está falando como marido, não está falando como irmão em Cristo. Ou então, às vezes, o marido ele está numa posição sacerdotal, ele está falando como pastor. Ele não está falando como pai, não está falando como mãe. Né? Às vezes, a mãe ela
está falando como mãe, tá corrigindo o filho. Olha, a sua mãe está falando, a sua mãe está decidindo, nós estamos dando direção a esse fato, e aí precisa haver uma unidade. Os filhos precisam saber que pai e mãe são um. Não há divisão nessas tomadas de decisões, nessa administração familiar, quando se trata da função da comunicação de pai e mãe. Quando está se falando homem e mulher, olha, nessa função, nesse relacionamento, nessa condição de comunicação, eu sou homem, você é mulher, então nós somos iguais. Não há diferença. Não é? Então não estamos falando aqui como marido e como esposa, quando há uma submissão. Então é isso que nós precisamos entender para que possamos ter facilidade dentro da comunicação no nosso casamento. Queremos orar pedindo a Deus que o Senhor continue nos esclarecendo sobre os fatos que estamos aprendendo diante do Senhor. Obrigado, meu Deus, pela condição excelente que o Senhor nos concede de estudarmos juntos a Tua Palavra. E a Tua Palavra nos esclarece. Eu peço a Tua bênção sobre todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus.